Olá, boa noite meus tesouros. Vocês me conhecem, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. É assim que você me encontra no YouTube, no Instagram ou no Facebook, Professor Diogo Comba. Já vou pedindo para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e muitos outros. Vá lá no Facebook, curta a minha página, vá lá no Instagram, peça para me seguir também. Hoje a gente vai falar, sabe, sobre o quê? A gente vai falar sobre o Kiko, que vai se candidatar a prefeito ou governador no estado do México. Prefeito numa cidade, governador no estado? Não, a gente não vai falar sobre o Kiko, a gente não vai falar sobre Chaves, a gente vai falar sobre um possível tema para o Enem. E qual é esse tema? O tema é doação de órgãos, um tema bastante em voga. Você já deve ter visto no noticiário recentemente uma notícia falando, por exemplo, sobre fila de transplantes, falando, por exemplo, sobre um avião da Força Aérea que levou um coração de um estado a outro do Brasil. De vez em quando esse tipo de notícia acaba aparecendo em vários noticiários. E o tema doação de órgãos é um tema muito caro, é um tema muito valoroso à sociedade brasileira e mundial. E olha só isso, alguns anos atrás, esse tema da doação de órgãos entrou em voga quando Chiquinho Scarpa, um empresário paulistano, você já deve ter ouvido falar dele, falou que enterraria no quintal da sua casa um carro da marca Bentley, um carro clássico avaliado em mais de R$ 1 milhão. Muita gente achou estranho, ele passou a ser bastante criticado, mas, como eu já disse, as pessoas estranharam bastante, acharam que tinha alguma coisa aí por trás, desconfiaram que poderia ser algum tipo de jogada de marketing. Nenhuma empresa de publicidade, nenhuma agência de publicidade se colocou, as pessoas continuaram estranhando. Na verdade, era uma ação para incentivar a doação de órgãos. Aí você fala, Diogão, como assim uma ação para incentivar a doação de órgãos? Chiquinho Scarpa e a agência de publicidade, a quem ele estava interligado com aquela ação, queria colocar em pauta o seguinte: a pessoa ser enterrada depois de morta, óbvio, e não colocar seus órgãos disponíveis para doação é algo, é um grande prejuízo, certo? É um prejuízo maior ainda do que enterrar um Bentley. Você ser enterrado e não poder doar um coração, um rim, um fígado, pulmão para outras pessoas que precisam desses órgãos é algo muito sacrificante, é algo bastante... Me faltam até palavras agora, mas vocês já entenderam, perdão, o espírito da coisa. O Chiquinho Scarpa, durante algumas semanas, anunciou isso em suas redes sociais. Vários programas de televisão noticiaram isso também. Na hora que ele ia começar o, entre aspas, enterro do Bentley, parou tudo, para aí, estilo João Kleber, e ele falou que na verdade aquilo ali era uma ação de marketing para incentivar a doação de órgãos, justamente no mês de setembro, que é setembro amarelo, mas é também setembro verde, para incentivar a doação de órgãos. Mas recentemente, no início do ano passado, se eu não me engano, o apresentador Augusto Liberato sofreu um acidente na sua residência lá nos Estados Unidos e, infelizmente, teve morte encefálica e todos os seus órgãos foram doados. Tendo só todos os seus órgãos e tecidos possíveis doados, o Gugu pôde, olha só isso, ajudar cerca de 50 pessoas. Olha só, né? Gugu, que durante muitos anos alegrou nossas tardes de domingo, entre muitos outros programas que apresentou na TV aberta, lá no SBT, praticou uma boa ação dessa depois de morto, certo? E a gente tem alguns dados importantes quanto à doação de órgãos aqui no Brasil, aqui no nosso país. Primeiramente, que o Brasil tem o maior sistema público do mundo no que diz respeito a transplantes. Tudo isso feito pelo SUS. Olha só isso. 96% dos procedimentos são feitos no SUS. Você precisa decorar exatamente isso? Não, mas você precisa saber que mais de 90% dos procedimentos de transplantes de órgãos aqui no Brasil são feitos pelo SUS. E o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes, só perdendo para os Estados Unidos. Tá vendo? Duas informações importantes para vocês. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, com mais de 90% desses transplantes sendo feitos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes, perdendo só para os Estados Unidos. Informações essas
fornecidas pela ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Mais um dado importante para você saber, mais uma sigla importante para você decorar, certo? Aí você me pergunta o que pode ser doado. É importante que você faça anotações durante este vídeo, assim como eu tenho aqui. Quais órgãos podem ser doados? Rim, fígado, coração, pâncreas, pulmão. Se eu for esperto, vai até aparecer uma imagenzinha assim, logo aqui, ó. Plim! Acho que vai aparecer, né? E quais tecidos podem ser doados? Córnea, pele, ossos, válvula cardíaca e medula óssea. A gente está tendo reprisada agora, no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a novela Laços de Família, em que uma das personagens principais, a Camila, precisa de um transplante de medula, certo? O personagem de sua mãe, Helena, a heroína da novela, inclusive, engravida novamente para ter um bebê que vai doar essa medula para Camila. Olha só isso, certo? Foi bem coisa de novela mesmo, mas muitas vezes a vida imita a arte imita a vida. Na época em que a novela foi exibida pela primeira vez, a gente chegou a ter notícias de famílias em que isso realmente aconteceu. Agora, quais são os grandes desafios, obstáculos, dificuldades para que a doação de órgãos no Brasil aconteça com mais frequência? São muitos. Primeiramente, falta informação. Muita gente não sabe que tem que deixar registrado com a sua família que quer ser um doador de órgãos e tecidos. Já foi lei no Brasil, mas não é mais. Hoje em dia, a pessoa não é obrigada a ter seus órgãos e tecidos doados. Muitas vezes a família não sabe, muitas vezes a família é bastante chocada pela perda de um ente querido, nem pensa nisso. E também falta conscientização. Quando a gente fala de doação de órgãos, muitas vezes se pensa que a equipe médica pode vir a antecipar a morte lá do seu ente querido para que os órgãos sejam logo doados. Muitas vezes se pensa que há máfias ligadas ao tráfico de órgãos rondando hospitais para conseguir corações, rim, fígado e afins. Mas isso não acontece. No Brasil, por exemplo, você não pode conhecer quem vai receber lá o seu rim, o seu fígado. Pela lei, isso não pode acontecer, certo? Muitas vezes até para evitar esse tipo de coisa, para evitar, quem sabe, um comércio de órgãos, né? Imagina só. E muitas vezes algumas religiões também têm, digamos assim, não atrapalhado, mas colocam resistência em seus seguidores. Já teve um episódio de Grey's Anatomy falando sobre isso, já houve um episódio de Sob Pressão falando sobre isso também. Sob Pressão, já teve um episódio em que uma religião impedia que uma criança, em Sob Pressão, aquele seriado médico da Globo, que você já deve ter assistido, disponível inclusive no Globoplay, certo? Já teve um episódio em que uma criança chegava acidentada ao hospital e precisava de doação de sangue, mas ela era de uma certa religião que não permitia isso. Em Sob Pressão, já teve também um episódio que um garoto se acidenta andando de skate, tem morte encefálica, mas sua mãe reluta muito a liberar seus órgãos porque ela via que o coração do filho estava batendo ainda, mas existem protocolos para isso. E mais uma vez, falta acima de tudo o diálogo entre os familiares, e um hospital, num momento como esse, tem que ter uma equipe praticamente multiprofissional, uma equipe multidisciplinar. Tem que ter o quê? Tem que ter uma assistente social, um psicólogo, uma psiquiatra, toda essa rede de profissionais da área da saúde, da área médica, da área da psicologia, para conversar com os familiares da pessoa falecida, certo? Isso tudo para quê? Para tentar fazer com que as filas de espera sejam zeradas. Tem muita gente em filas de espera no Brasil. Você pode pesquisar fila de espera para se receber um coração, um pulmão, um rim e por aí vai. E a gente pensa, né? Vamos lá para a proposta de intervenção agora. De que modo a gente pode vir a resolver isso? Campanhas de conscientização? Sim, muitas vezes campanhas de conscientização acabam apelando para o lado lúdico. Como assim um lado lúdico? Coloca, por exemplo, um órgão travestido, estilizado como se fosse de um herói, mostrando que aquele que doa órgãos está salvando inúmeras vidas, está realmente sendo um herói, está realmente sendo uma heroína. Mas a gente também pode apelar para a ciência. Olha só isso. Em Israel, eles conseguiram, com uma impressora 3D, imprimir um órgão humano em miniatura, um coração mais ou menos do tamanho de uma azeitona,
quem sabe num futuro não muito distante, consigam imprimir um coração humano em tamanho natural com uma impressora 3D. No Japão já conseguiram fazer órgãos humanos crescerem em animais. Olha só isso. Poderiam, quem sabe, no futuro não muito distante, produzirem certos órgãos humanos em larga escala. Lógico que existe o limite ético de fazer isso com animais, com outros seres vivos, mas não deixa de ser uma solução também. Agora, antes de encerrar o vídeo, vou falar brevemente sobre 2 filmes que colocam em pauta essa questão da doação de órgãos. O primeiro deles é Um Ato de Coragem, um filme com Denzel Washington. O que acontece no filme? O filho do personagem do Denzel Washington, uma criança, um menininho, está jogando beisebol e passa mal durante a partida. O garoto é internado, precisa de um transplante, mas o seguro de saúde deles não cobre esse tipo de cirurgia. Precisa de um transplante de coração, precisa receber um coração novo, esqueci de comentar. Mas o plano de saúde deles não cobre esse tipo de cirurgia. Coloca-se em pauta aí o sistema de saúde norte-americano, que é bastante cruel, que já foi colocado em pauta, por exemplo, no documentário Psycho, SOS Saúde, do Michael Moore, um documentário que vale bastante a pena você assistir. O filme mostra o Denzel Washington, tem um mosquito chato aqui, mostra o Denzel Washington lutando para que o filho consiga este órgão, até o momento em que ele sequestra o hospital e ordena a equipe médica fazer o transplante. Mas que órgão o garoto receberia? O personagem do Denzel Washington, na hora, assume que se mataria, que se suicidaria, olha só isso, para dar o seu coração para o seu filho, mas existe uma reviravolta ali. Veja o trailer desse filme, tem alguns momentos muito emocionantes, ele vira praticamente um herói ali ao longo do filme. Um outro filme, um filme inglês chamado Não Me Abandone Jamais, tem até lá um dos gêmeos Weasley, lá na hora do filme, fala sobre Hale Shaw. É uma espécie de colégio interno, uma espécie de reformatório que abriga órfãos num local isolado da Inglaterra. O filme é praticamente uma distopia, esses jovens são a todo momento controlados, têm sua saúde bastante cuidada, e num determinado momento, quando a gente vê o trailer, a gente escuta assim: vocês vão chegar à fase jovem, mas não por muito tempo. Por quê? Porque eles são criados nesse reformatório, nessa espécie de orfanato, para doar órgãos para outras pessoas. Vão retirando órgãos desses jovens, até que num determinado momento, infelizmente, eles acabam não resistindo. Mais uma vez, se coloca em pauta a doação de órgãos de um modo bem radical mesmo. Vale bastante a pena você assistir a esse filme também. Existem outros filmes sobre o assunto, se eu não me engano, um do Will Smith, chamado 7 Vidas, e um com Leonardo DiCaprio, chamado A Ilha. Você pode buscar maiores informações sobre esses filmes, assistir aos trailers, ler resenhas sobre eles. Como eu disse, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Se inscreva no canal, assista ao vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, marque amigos, amigas, seus parentes, familiares, seja lá quem for, certo? Se esse vídeo tivesse um número de visualizações maior, eu colocaria a redação inteirinha com maiores dicas, mas vocês estão me decepcionando por enquanto, né? Vocês não estão sendo tão meus tesouros assim, mas espero aí um sucesso maior para este vídeo e, acima de tudo, um sucesso maior para vocês na prova do Enem, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.